Olá a todos e a todas, aqui quem fala é o professor Gustavo, e hoje vamos para uma aula bem básica, bem introdutória, tá? Sobre eletrostática. Então vamos lá para a aula. Essa aula inicial de eletrostática, eu vou falar mais sobre carga elétrica, alguns conceitos de carga elétrica e alguns princípios da eletrostática, tá? Então, o que é eletrostática? Não é que eu estou falando tanto aqui. Eletrostática vai ser o ramo da física, a parte da física que vai estudar as cargas elétricas em repouso, paradas, e todas as interações que elas fazem com outros corpos e outras cargas elétricas. Tá? É, Alguns fenômenos elétricos, como por exemplo a atração de substâncias e tudo mais, isso já tinha sido detectado pelos gregos antigos, né? O cara aqui chamado de Tales de Mileto, ele já tinha percebido que o âmbar, né? Se você pega um pedaço de âmbar e esfrega num pano ou num algodão, ele vai adquirir algumas propriedades, né? De atrair corpos leves, né? Depois, já no século XVI, esse cara, William Gilbert, também começou a utilizar uma palavra, né? Uma expressão de substância eletrizada para qualquer corpo que apresentasse essas características do âmbar, né? E aí, com o advento dos modelos atômicos, e principalmente com o modelo atômico de Rutherford, entendeu-se muito bem o que é carga elétrica. Tá? O que vai ser carga elétrica aqui para a gente na física? Vai ser uma propriedade, tá, dos materiais, todas as partículas elementares vão apresentar carga elétrica, e essa carga elétrica é o que permite com que os átomos interajam entre si por meio de um campo elétrico. Eu sei que essa noção de carga elétrica não é muito bem satisfeita até agora, né? Até porque a gente não sabe o que é um campo elétrico, mas é o que é suficiente aqui para a gente agora. Tá? O que é importante é o que a gente pode fazer com essa carga elétrica, tá? E não o que ela é. Tudo bem? Então, só para situar a gente aqui, nós vamos utilizar o modelo atômico de Rutherford, que é um modelo atômico que fala que um átomo ele é constituído por um núcleo formado de prótons que possuem uma carga elétrica positiva e nêutrons que não possuem carga elétrica. Esse é o núcleo do átomo. E em volta do átomo, orbitando esse átomo em órbitas circulares, eu vou ter os elétrons. E eles vão estar aglomerados numa região chamada de eletrosfera. Tá? Então, aqui em azul, por exemplo, eu posso ter os meus prótons, né, com carga positiva, e em volta deles aqui em verde eu vou ter os elétrons. Tá? E aí o que vai causar essas propriedades elétricas, né, nos corpos vão ser os portadores de carga. Os portadores de carga elétrica são aqueles que são livres para se movimentar entre os corpos, tá? E aí vão ser eles os elétrons, né, que vão transportar carga elétrica negativa, e os íons, que são divididos em cátions e ânions. Os cátions vão transportar carga positiva e os ânions vão transportar carga negativa. Você nunca vai ter o próton como sendo um portador de carga elétrica que vai se movimentar de um corpo para o outro. Sempre vai ser um elétron ou um íon. Se você consegue tirar o próton de um corpo e transportar para outro, você tem um processo que é chamado de fissão nuclear, ou seja, basicamente você constrói uma bomba atômica, né? Os efeitos nucleares são por causa justamente do rompimento do núcleo de um átomo, né? Por isso vem o nome nuclear. Como a gente não vai estudar isso agora, a gente está preocupado com as propriedades elétricas dos materiais, nós vamos estudar mais os elétrons, tá? E os íons também, que são os portadores de carga, ok? A carga elétrica no sistema SI, ela vai ser dada numa grandeza chamada de Coulomb, tá? Que foi em homenagem ao cara que começou a matematizar toda essa parte aí de carga elétrica, né? O Charles Augustin Coulomb, que é um francês. E aí, dentro dessa noção de carga elétrica, nós já conseguimos conceituar, diferenciar corpos que são condutores elétricos e corpos que são isolantes elétricos. Os condutores elétricos vão ser os corpos que apresentam uma facilidade para mover portadores de carga elétrica no seu interior. Como isso acontece? Os portadores de carga elétrica nesses materiais, eles são praticamente livres para se movimentar. Eles não sofrem impedimento para se movimentar. Claro, sofrem certo impedimento, mas não muito grande, ok? Então, por exemplo, num fio de cobre, que é o fio que a gente tem na maioria das instalações elétricas, ele vai ter vários elétrons na sua última camada de valência que vão estar livres para se movimentar, tá? E aí
quando eu ligo no aparelho eletrônico, em alguma coisa, eu vou ter condução de eletricidade, tá? Aqui eu tenho também os íons, né, uma solução de NaCl, que é o sal de cozinha com água, né? Se eu coloco uma diferença de potencial, né, eu vou ter uma formação dos íons, e aí os positivos, né, os cátions do sódio vão ir para um lado e os ânions vão ir para o outro, tá? Os ânions aqui que são o cloro, né, Cl-. E num gás ionizado isso também acontece, né? Vai ter movimento de cátions, ânions e também de elétrons. Já os isolantes, né, eles são o oposto dos condutores elétricos, né, os isolantes ou dielétricos. Eles são justamente materiais que não permitem, né, esse movimento livre dos portadores de carga elétrica, tá? Então é praticamente difícil você ter movimento de portadores de carga elétrica. É difícil, mas não impossível. Você tem, dependendo da quantidade de campo elétrico ao quais esses corpos são submetidos, eles podem se tornar condutores. Quer um exemplo fácil disso? O ar, ele é um importante dielétrico, né? Importante isolante elétrico. Na maior parte do tempo você não tem condução de eletricidade por ele. Só que se ele é submetido a um grande campo elétrico, ele vai passar a conduzir carga elétrica, vai passar a conduzir eletricidade. Onde que isso acontece? No raio, né? Quando eu tenho o raio, o ar ele é submetido para um grande campo elétrico e aí eu vou ter movimento de carga elétrica, tá? De portadores de carga elétrica. Mas, em geral, os isolantes elétricos eles funcionam muito bem na sua função, né? De isolar eletricamente as coisas. Então, tem a borracha, a madeira, a água pura, né? Depois de destilada, quando eu tiro os sais de dentro da água, ela é um isolante elétrico também. E aí, dentro dessa noção de condutores e isolantes, um corpo ele pode ser considerado eletricamente neutro ou não, ele pode ser eletrizado. Né? O que vai ser um corpo eletricamente neutro? Vai ser um corpo que apresenta o mesmo número de prótons e elétrons, ou seja, a carga elétrica total desse corpo é zero. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho, em vermelho eu tenho 3 prótons e eu tenho em azul 3 elétrons. Né? 3 menos 3, 0. Então, aqui, esse exemplo, essa imagem aqui, é um exemplo de átomo neutro, porque a carga total dele é 0. Não tem nenhuma carga elétrica sobrando. Tá? Então, é importante aqui, mesmo número de prótons e elétrons, o corpo é neutro. Ok? E quando eu tenho um desequilíbrio no número de prótons e elétrons, né, um número diferente de prótons e elétrons, o corpo ele vai estar eletrizado. E aí ele pode estar eletrizado com uma carga positiva ou ele pode estar eletrizado com uma carga negativa. Com uma carga positiva, vai ser quando eu vou ter mais prótons do que elétrons. Como esse exemplo aqui, ó, eu tenho 3 prótons, 2 elétrons. Sobra a carga elétrica de 1 próton aqui. E aí o corpo vai ficar eletrizado positivamente. A gente fala que faltam elétrons no corpo, tá? Ou elétrons foram arrancados desse corpo. Né, aconteceu algum processo que deixou esse corpo com mais prótons do que elétrons. E o contrário também pode acontecer. Um corpo ele vai ser considerado eletrizado negativamente, vai possuir uma carga elétrica negativa, quando ele tem mais elétrons do que prótons, ou seja, quando ele possui um excesso de elétrons. Tá? De alguma maneira, ele ganhou elétrons. Okay? Então, por exemplo, eu tenho aqui 3 prótons e 4 elétrons. Tem um elétron sobrando, esse elétron que vai dar a carga elétrica desse átomo, por exemplo, ele vai estar eletrizado negativamente. Tá? E aí, com isso, eu posso calcular a quantidade de carga elétrica que um corpo possui. Tá? Então, vamos lá, muita atenção nessa parte aqui para vocês não se confundirem. A carga elétrica do elétron ela é igual à do próton. A única diferença entre as duas é o sinal. O elétron vai possuir carga elétrica negativa e o próton vai possuir carga elétrica positiva, mas de mesmo valor, só o sinal que é diferente. Tá? A menor porção de carga elétrica que existe é a carga elétrica de apenas um elétron. E aí eu vou dar o nome de carga elementar, é uma constante da natureza isso. Isso aqui vale, ó, a carga de um elétron vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tá? E aí, com isso, eu consigo calcular a quantidade de carga que tem sobrando num corpo. A quantidade de carga Q vai ser igual ao número de portadores de carga elétrica, tá? Faltando ou sobrando,
vezes a carga elétrica de um elétron. Então, por exemplo, se eu tenho 10 milhões de elétrons sobrando num átomo, eu vou pegar esses 10 milhões, vou multiplicar pela carga de um elétron, e aí eu vou ter a quantidade de carga que existe no corpo. Bem simples, bem fácil. Como eu falei, a gente está numa introdução da eletrostática. E aí existem alguns princípios da eletrostática. O primeiro princípio da eletrostática é conhecido como princípio de Dufay, é o princípio da atração e repulsão. Você já ouviu aquela frase, os opostos se atraem? Então, é justamente sobre isso aqui que ele está falando, que essa frase fala, né? Os opostos se atraem e os iguais se repelem, né? A frase estava meio incompleta. Ou seja, cargas de sinal igual se repelem. Então, carga positiva com carga positiva vai se repelir. Como assim se repelir? Vai querer afastar uma da outra. E carga negativa com negativa também vai ocorrer a repulsão. Elas vão querer se afastar uma da outra. Quando que eu vou ter atração? Quando eu vou ter a interação entre uma carga elétrica positiva e uma carga elétrica negativa. Aí a tendência é elas se encontrarem, tá? É elas se unirem. E aí o outro princípio que eu vou ter é o princípio da conservação da carga elétrica, que ele vai dizer o seguinte, ó, que num sistema eletricamente isolado, a soma das cargas elétricas é constante, é sempre a mesma. Se eu estou falando de um sistema que é fechado, a carga elétrica não vai variar. Se eu somar a carga elétrica de todos os corpos, ele sempre vai ter o mesmo valor. Isso aqui é muito importante quando a gente for estudar os processos de eletrização, tá? Que são os processos que vão fazer com que um corpo que inicialmente era neutro adquira uma carga positiva ou negativa, tá? Então, só para fazer um apanhado geral disso aqui, ó, conservação da carga elétrica, a soma das cargas elétricas que eu tinha antes é igual à soma das cargas elétricas que eu vou ter depois, né, de um certo processo de eletrização, tá? A eletrização a gente vai estudar na próxima aula. Eu vou parar aqui nessa parte de conservação da carga elétrica, tá? Esse símbolo aqui, esse E diferente, é o sigma, né? Ele significa na matemática a somatória. Então, a somatória da carga elétrica que eu tenho antes vai ser igual à somatória da carga elétrica que eu tenho depois. Ou seja, se eu pegar toda a carga elétrica que eu tenho antes e somar com toda a carga elétrica que eu tenho depois, eu vou ter sempre o mesmo valor. Tudo bem? Gente, então vamos ficar por aí. Próxima aula a gente vai começar a falar sobre eletrização, beleza? Tchau, tchau.